Começa agora, na Rádio Deus é Amor, o espaço Família Cristã. Recuperando vidas com amor. Fundação Reviver. Apresentação, Ireni Miranda e Rosa Tenório. Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. Amados ouvintes, hoje vamos falar 1 Coríntios, parte 5. Vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante, que diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Algumas Bíblias está escrito amor ao invés de caridade, na tradução está escrito amor, mas é a mesma coisa. E nós vemos, né, Maria Cláudia, que nem entregando o próprio corpo para ser queimado, se a gente não tivesse amor, se a gente não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. Ainda que desse toda a fortuna para os pobres e não tivesse caridade, nada disso adiantaria. Então, a caridade é muito mais do que isso, né? Nós vemos nessa passagem qual é a verdadeira definição de amor. Nós sabemos que Deus é amor. Quem é o único que tem o amor perfeito é Deus. Sim, né? Jesus, né? É o Senhor Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sim. Né? Nós vemos a maior demonstração de amor quando nós vemos que o Pai entregou o Filho para a nossa salvação. Ele que não precisava de nós para nada, ele que poderia nos destruir, mas ainda assim ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, para levar todos os nossos pecados na cruz do Calvário. Mas essa passagem, mãe, eu confesso que quando eu era criança e eu lia isso, eu não conseguia entender, porque a gente acha que caridade, a gente não consegue entender que caridade é no sentido de amor completamente desinteressado. Sim. Né? A gente acha geralmente que caridade é ajudar as pessoas, é ajudar os pobres principalmente. É dar esmola. Exatamente. Né? E aí está falando que mesmo que você dê tudo que você tem, ou seja, que você ajude as pessoas, mas existe possibilidade de você estar ajudando as pessoas e não ter amor. Sim. Não está fazendo a verdadeira caridade. Agora nós vamos ver aqui nos versículos seguintes a verdadeira definição da caridade, a verdadeira definição do amor. Versículo 4 em diante diz assim: a caridade é sofredora, olha só, é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece, ou seja, é sofredora, é benigna. Benigna no sentido, quer dizer que sempre ajuda, né? Sempre pro bem. Sim, faz o bem. Não é invejosa, se já for invejoso já não é amor. Se tiver inveja já não é amor. Sim. Não trata com leviandade. Ou seja, trata com consideração, com respeito. Né? E não se ensoberbece. Se for soberbo, sim, já não é caridade. Exatamente. Se fizer por vaidade, exatamente, já não é caridade. E aí nós vemos então duas coisas que as pessoas fazem, que falam que é caridade, mas não é amor. Né? Que são as pessoas que ajudam para se ensoberbecer, para se orgulhar. Olha como eu sou bom. Para se engrandecer, Para se engrandecer. Ainda mais nessa época de mídias sociais, né? Olha só, eu estou ajudando as pessoas, tira 200 fotos. Não estou falando sobre pessoas que ajudam, por exemplo, a Fundação Reviver, a igreja, recebem bênçãos de Deus e contam testemunho. Não, né? Testemunha para engrandecer o nome do Senhor. Isso é muito importante para aumentar a fé dos nossos irmãos. É muito importante glorificar você falar o nome de Jesus. Sim. Né? O testemunho é outra coisa. Sim, mas existem pessoas que fazem caridade
simplesmente para parecer que são boas. Para tocar trombeta. Tocar trombeta. Existem pessoas também que querem ajudar porque tem outro interesse. Né? E existem pessoas também que ajudam para ajudar a sua consciência. Né? Eu faço tudo de errado, mas eu ajudo as pessoas. Tem até uma religião que fala, né, que você tem que ajudar as pessoas porque assim você vai ser uma pessoa melhor. Né? E nós sabemos que aí é justamente o contrário que o Senhor está falando para nós, é que nenhum de nós é bom, não é? Todos nós precisamos do amor de Deus, e quando nós estamos debaixo do amor de Deus, debaixo da humildade do Senhor, nós ajudamos o nosso irmão, não esperando uma retribuição, não porque a gente vai evoluir, não porque a gente vai ter uma vida melhor, não, mas porque nós recebemos algo melhor de Deus e nós queremos também o bem do nosso próximo. Mas não para aí. A definição de amor continua. Não se porta com indecência, quer dizer, quem se porta com indecência não ama. Não busca os seus interesses, aquilo que você estava falando. Não é para o nosso interesse, é para o interesse da pessoa que nós amamos. Nós vemos aí também, só uma coisa, o amor não se porta com indecência. Né? Então o verdadeiro amor... porque as pessoas não hoje... escandaliza, né? Exatamente. As pessoas hoje fazem tantas coisas, principalmente na parte da lascívia, né, da sensualidade, dizendo que é por amor. E o amor não é assim, não se porta com indecência, nunca. Né? Apesar de que esse é o amor ágape, né? O amor verdadeiro, o amor que existe entre duas pessoas, não o amor conjugal, não é o eros, né? Sim. Mas mesmo no amor conjugal, nós vemos aí que não se porta com indecência. Sim. Né? Então, versículo 5, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, como é difícil, né? Não se irritar, não suspeita mal. Quer dizer, se pensou mal do outro, já pecou. Não, versículo 6, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Olha só. E aí eu vejo um link, uma relação entre a primeira coisa que ele fala sobre o amor, que o amor é sofredor. Porque se você não aceita a injustiça, se você aceita só a verdade, você vai sofrer. Você vai sofrer por amor, você vai sofrer vendo a pessoa sendo injustiçada. Mesmo que seja uma pessoa que não tem nada a ver com você, mas quando você tem o dom do amor, você se compadece daquela pessoa, você não aceita a injustiça. Sim. Continua dizendo, olha só. Versículo 7. Tudo sofre, aí, ó. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha, a caridade, o amor suporta tudo. 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, essas três, mas a maior dessas é a caridade. O que ele quer falar com isso? Ele quer dizer o seguinte: agora, nesse mundo aqui que nós estamos, em parte nós conhecemos, mas em parte nós profetizamos. Nós não sabemos ainda qual vai ser o final das coisas. E não foi revelado a totalidade do amor de Deus, né? Porque nós não entramos ainda na totalidade do amor de Deus. O que é a plenitude do amor de Deus? É o dia em que nós vamos entrar na vida eterna. Nós vamos falar também sobre a vida eterna hoje, né, mãe? Sim, e nós vamos ver face a face. Exatamente. Ele está falando que agora nós vemos como um enigma, por espelho. Mas vai chegar um dia que nós vamos ver face a face. Face a face quem? Ao Senhor. Ele vamos que é o próprio ver amor. Ao Senhor face a face. Olha aqui, porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face.
Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Do mesmo jeito que o Senhor nos conhece por dentro e por fora, nós vamos conhecer o Senhor face a face. Sim, do mesmo jeito que nós somos conhecidos pessoalmente, né? Nós podemos segurar na mão do outro, nós podemos ver um ao outro, nós vamos poder ver o rosto do Senhor Jesus, nós vamos poder segurar fisicamente nas mãos do Senhor Jesus, né? Se nós deixarmos esse amor de Deus prevalecer sobre a nossa vida, né? Ele fala aí, permanecem a fé, a esperança e o amor, né? E a caridade, o amor. Por quê? Porque agora nós temos a fé que nós vamos morar no céu com Jesus, a fé em Jesus, a fé salvadora, a fé no sangue da cruz, a esperança, nós esperamos tudo isso, e isso vai acontecer, e o amor, que é a caridade, esses três, mas a maior dessas é a caridade. Por que a maior dessas é a caridade? Porque é a única que vai continuar lá na glória. A fé lá na glória, nós não vamos precisar mais dela, nem a esperança, porque tudo será cumprido, mas o amor, ele continua igual lá na glória. Lá no céu, o amor continua. E essa passagem que fala tudo sofre, nós precisamos fazer aqui um parênteses, né, mãe? Tudo espera, tudo suporta. Não quer dizer que existem pessoas que, por exemplo, sofrem violência doméstica, essas coisas. Não é isso que você precisa sofrer e esperar. Não é? É questão de tolerância um em relação ao outro. Sim. Não é? De não brigarmos, de suportarmos uns aos outros. O apóstolo São Paulo chega a dizer que nós temos que levar as cargas uns dos outros, nós temos que pensar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: cada pessoa está lutando batalhas que você não sabe. Não é? E nós temos que tentar ser amorosos e gentis uns com os outros, porque nós precisamos suportar uns aos outros. E aí entra uma coisa que é fundamental para a salvação, que é o perdão. Porque o amor, ele inclui o perdão. A Bíblia fala no Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou, que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, os nossos semelhantes, nós também não seremos perdoados. E se nós não formos perdoados, nós não seremos salvos. Porque como que seremos salvos se nós não formos perdoados? Porque todos nós temos pecados. Temos os pecados de antes de conhecer a Jesus, os pecados voluntários, que vivíamos deliberadamente no pecado, e nós fomos perdoados quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Mas nós continuamos pecando todos os dias, os pecados involuntários, através de atitudes, através de pensamentos, através de palavras, principalmente as palavras, né? Porque a Bíblia fala que a língua é a coisa mais difícil da gente controlar, então nós continuamos pecando e temos que pedir perdão para o Senhor todos os dias. Mas se nós não perdoamos o nosso semelhante, se nós não perdoamos o nosso próximo, nós também não seremos perdoados. E se nós não formos perdoados, nós não seremos salvos. Então o perdão é uma coisa que faz parte do amor, tá? Inerente ao amor, o perdão. O Senhor Jesus falou, né, duas coisas, várias coisas ele falou, mas eu vou falar aqui duas coisas que o Senhor Jesus falou. Uma é que se nós levarmos a nossa oferta para o altar e nós lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, não é nem que a gente tenha alguma coisa contra a pessoa tem alguma coisa contra nós irmos e resolvermos isso, porque senão nós não... nem a oferta não é aceita. Exatamente. E outra coisa que o Senhor falou também é que se a pessoa vier várias vezes ao dia e falar, eu me arrependo, você deve perdoar. Não é? Tem uma frase que eu acho engraçada, mas é verdade, é muito difícil, inclusive, que parece que tem pessoas que estão aqui na nossa vida só para testar o 70 vezes 7. Né? Mas é 70 vezes 7 por dia que você tem que perdoar a pessoa. Por quê? Porque Deus nos perdoa infinitamente. Sim. E, na verdade, 70 vezes 7 é um número simbólico, que quer dizer infinitas vezes. Ah, perdoei.
fez de novo, perdoei, fez de novo, perdoei. Não importa quantas vezes você tem que perdoar. Às vezes você fala, mas eu não aguento mais perdoar, a pessoa está fazendo sempre a mesma coisa para me irritar. Você tem que ver o seguinte, muitas vezes não é nem a pessoa que está fazendo aquilo, é o inimigo que está fazendo aquilo para ver se tira a sua comunhão com Deus. Eu sei que falo com pessoas agora que tem pessoas principalmente viciadas na sua família, né, mãe? É muito difícil essas lidar, são as pessoas mais difíceis de lidar, porque, como nós dissemos, elas falam que vão mudar e não mudam, né? E a gente prometem, sabe não que cumprem. só o Senhor pode curar, né? E você não desista dessa pessoa, da sua família, não desista de orar. Não é fácil, né, Maria Cláudia? Porque às vezes tem pessoas que são viciadas, pegam tudo que tem em casa, vendem, sujam tudo, são agressivas, fazem escândalo. Não é fácil, mas é mandamento do Senhor. Aqui nós vamos de novo fazer esse parênteses, né? Se a pessoa está contra a sua segurança, você não é obrigado a suportar na mesma casa, no mesmo lugar. Não é? Se a sua vida está em risco, se é uma pessoa abusiva. Às vezes o risco dos filhos, né? Sim. Então você deve, em primeiro lugar, prezar pela sua segurança, mas você deve orar por essa pessoa para Deus curar essa pessoa. E sempre dar uma nova chance, né? Sim. Sempre porque perdoar. O difícil é dar uma nova chance e acreditar naquela pessoa. Às vezes a pessoa vem, se arrepende, se humilha, você dá uma nova chance, a pessoa apronta de novo, né? Mas a Bíblia manda perdoar e o perdão faz parte do amor. E o perdão, nós devemos perdoar até mesmo os nossos inimigos e amar os nossos inimigos, que é o mais difícil, né? Porque a Bíblia fala, o Senhor Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. Tem uma frase também que eu gosto bastante, é do C.S. Lewis, que ele fala que amor é uma atitude, não é um sentimento, né? Então, conforme você vai amando a pessoa, você vai cuidando da pessoa, você vai perdoando a pessoa, você vai aceitando a pessoa, aí surge o sentimento. Porque nós não somos capazes de regular os nossos sentimentos, infelizmente, né? Só o Senhor Jesus é que tem essa perfeição. Nós não temos essa perfeição. Então, nós temos que agir de acordo com o amor, agir de acordo com a palavra de Deus, a ponto de conseguirmos sentir compaixão e amor por aquela pessoa. E agora nós vamos para 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 em diante, que diz assim: Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas é Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Paulo só conheceu a Jesus depois que Jesus ressuscitou. Jesus apareceu para Paulo ressuscitado. Então ele não foi daqueles apóstolos que estiveram com Jesus quando Jesus viveu aqui na terra. Ele conheceu a Jesus depois da ressurreição. E ele está falando da ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ficou aparecendo durante 40 dias e apareceu para mais de 500 irmãos. Então, a ressurreição de Jesus foi realmente algo notório, porque todo mundo viu Jesus, né, Maria Cláudia? E aí o Senhor Jesus apareceu então para Paulo, e nós sabemos que ele estava perseguindo o nome de Jesus, sim, né? E o Senhor apareceu para ele no caminho. Então veja que ele fala aí que ele nem é digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque ele tem um passado, né? Então nós vemos, cristãos, né? Então nós vemos que a ressurreição
está ligada diretamente ao amor de Deus, conforme nós estávamos falando, né? Que Deus apareceu no caminho para Paulo e mudou o caminho dele, né? Houve uma verdadeira conversão. E ainda falou, Saulo, Saulo, ele chamava Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu, quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Na verdade, ele não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Mas quando alguém persegue um cristão, ele está perseguindo o próprio Senhor Jesus. Então Paulo fala, né, que ele, depois que ele se converteu, ele trabalhou muito mais do que todos os outros apóstolos. Sim, né? Ele foi o mais perseguido, que mais sofreu, né? Ele passou por coisas terríveis, mas nunca reclamou, porque ele tinha convicção do chamado dele. Sim, então nós vemos aí aquilo que ele fala alguns capítulos antes, né? Permanecem a fé, o amor e a esperança. Então, quem está no amor de Deus tem esperança de ver o Senhor Jesus face a face. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre tanto o arrebatamento quanto a ressurreição, antes, né, mãe? Antes, Maria Cláudia, vamos continuar aqui em 1 Coríntios 15, 20, que diz assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias, os primeiros, né, dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é o Pai, né? E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, a última coisa a ser sujeita, a ser derrotada é a morte, mas Jesus, ele já derrotou a morte também, porque na cruz do Calvário, ele derrotou o pecado, ele derrotou o inferno, ele derrotou Satanás e ele derrotou a morte. Nós vemos aí que o apóstolo São Paulo fala que entrou a morte no mundo por Adão, né? Nós já falamos aqui várias vezes, a vontade de Deus não era que nós morrêssemos, não era que nós ficássemos doentes, não era que nada de ruim acontecesse. A vida era para ser perfeita e eterna com Deus no Jardim do Éden. Então, através da desobediência de Adão e Eva, entrou a morte. E, através da ressurreição do Senhor Jesus, entrou a vida eterna, a ressurreição. O Senhor Jesus, então, é o primogênito, né? É o primeiro. Não que ele seja o primeiro a ser criado. Primeiro a ser criado. Ele é o criador de todas as coisas, inclusive da ressurreição. Ele é o precursor da ressurreição. Da mesma forma que o Senhor Jesus morreu e ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado. Então, nós também vamos, na esperança do Senhor Jesus Cristo, na fé no Senhor Jesus, nós também vamos ressuscitar. Nós vamos morrer como Adão, ou seremos transformados, né? Porque é através do arrebatamento, mas nós seremos, todos nós seremos transformados, porque a semelhança do Senhor Jesus que ressuscitou, ele não ressuscitou com o mesmo corpo, ele ressuscitou no corpo de glória. Sim, aqui diz em 1 Coríntios 15, 50, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui está falando do arrebatamento, no abrir e fechar de olhos. Os salvos que estiverem aqui na terra no dia do arrebatamento, eles não vão morrer, eles vão ser transformados, vão ter o corpo físico transformado, porque esse corpo aqui não pode suportar a glória de Deus. Mas momentos antes disso, aqueles que morreram no Senhor, que morreram salvos, serão ressuscitados, como está aqui em 1 Tessalonicenses 4:15, dizemos, pois isso, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, ou seja, não entraremos antes dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós vemos, voltando lá para 1 Coríntios, que vai haver então uma transformação, né? E nós vemos, em relação à esperança da nossa fé, mãe, que nós temos um prazo, né? Nós temos um termo final, né? Ou é no dia da nossa morte, ou é no dia do arrebatamento da igreja. Sim. Porque no dia que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Então vai ser sofrimento, vai ser juízo, né? Vai ser julgamento sobre esse mundo. E a grande tribulação. E os escolhidos do Senhor, aqueles que aceitaram a Jesus, vão subir, os inocentes vão subir. As vão criancinhas, ser né? transformados, exatamente, como minha mãe falou aqui. E aí o apóstolo São Paulo fala aí que aquilo que é corruptível, o que significa isso? O nosso corpo, conforme eu falei, né? Nós estamos sujeitos à doença, nós estamos sujeitos a padecer, nós estamos sujeitos à tristeza, né? Corrupção nesse sentido. Nós estamos... Apodrecimento, inclusive, porque quando a pessoa morre, o corpo vai se decompondo, vai apodrecendo. Sim. Isso aí que é ser corruptível. Sim. Não é corruptível de corrupção, dos colarinhos brancos que praticam corrupção. Então, não é isso. É corrupção no sentido de apodrecer, também. Decompor, né? Que não vai ser mais, porque nós vamos ter um corpo incorruptível que vai ficar para a vida eterna. Sim, eu vejo também, mãe, no sentido de que nessa vida nós somos tentados também. Né? Existe o perigo da própria corrupção no sentido moral, né? É corruptível, nós somos corruptíveis, mas no dia em que nós formos arrebatados ou formos ressuscitados, aqueles que morreram em Cristo, não vai ter mais tentação, não vai ter mais doença, não vai ter mais envelhecimento, não vai ter mais nada, né, que nos atrapalhe. E aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Nós vemos aí, né, mãe? O apóstolo São Paulo também fala nesse capítulo que nós temos que lançar a semente na terra, aí ela morre e aí ela brota. Vive de outra forma. E aí nós vemos, pega para mim esse versículo, mãe, porque tem pessoas que falam que a gente aqui, olha, que a gente reencarna, e não é isso, porque aí fala que uma é a glória do corpo celestial e uma glória do corpo terreno. Está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma carne dos homens, outra carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma
é a glória do sol e a outra glória da lua e a outra glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então veja que não é que vai voltar no mesmo corpo animal, não, corpo terreno, corpo espiritual. Ignomínia o que é? Vergonha, semeia-se em vergonha. Nosso corpo é um corpo que passa vergonha. Sim, né? Mesmo porque está escrito em Hebreus 9, 27, que ao homem foi ordenado morrer uma única vez e depois disso o juízo. Sim, então tudo isso que nós estamos semeando nesse corpo, nessa carne tão fraca, não é? Vai ressuscitar em vigor, em glória, em alegria do Espírito Santo, no amor de Deus. Nós estamos plantando no amor de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, meu Deus, por mais um dia na tua presença, mais uma tarde de estudo, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ter o teu amor no nosso coração. É tão difícil, Senhor. O nosso coração é tão duro, o nosso coração não é como o teu coração, Senhor. Mas nós queremos ter um coração segundo o teu coração. Nós queremos andar segundo a tua caridade. Nos ajuda, Senhor, a perdoar. Nos ajuda a ter misericórdia. Nos ajuda, Senhor, a não nos irritarmos, a não nos ensoberbecermos, a não suspeitarmos mal, a suportarmos tudo, Senhor, a levarmos as cargas uns dos outros, porque nós estamos nessa mesma fé, nessa mesma esperança, Senhor. Nós queremos subir contigo, nós queremos ser transformados, nós queremos ser ressuscitados, Senhor, na tua glória. Senhor, nós te pedimos agora também a favor de todos aqueles que estão sofrendo algum tipo de doença, estão sofrendo algum tipo de problema, Senhor. Nós apresentamos também o nosso amado pastor Lorival de Almeida, esteja com ele agora, Senhor. Passa o teu sangue sobre ele, ó Pai. Passa o teu sangue sobre todos aqueles que estão padecendo, Senhor. Nós sabemos que estamos nessa carne, em tanta ignomínia, em tanta fraqueza, Senhor. Mas, Senhor, dá-nos a tua força, ó Pai, para levarmos a tua palavra até o fim. Esteja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Seriedade, comprometimento, respeito pelo ser humano. Fundação Reviver, recuperando vidas com amor.